Um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 38 da nossa jornada, dia 7 de fevereiro, e seguindo a leitura do nosso cronograma, os textos são Gênesis 40, Marcos 10, Jó 6 e Romanos 10. Hoje veremos Deus agindo no silêncio da espera, o reino sendo revelado em valores opostos aos do mundo, a dor expressa com sinceridade diante de Deus e a salvação que vem pela fé e pelo ouvir da palavra de Deus. Prepare o seu coração, permita que o Espírito Santo fale com você. E sem mais delongas, Gênesis 40. Mesmo na prisão, José encontra favor e passa a exercer responsabilidade ali. É nesse contexto que dois oficiais do palácio chegam à prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles ficam sob os cuidados de José. Certa manhã, José percebe que ambos estão abatidos, e isso é importante. Mesmo ferido e injustiçado, ele não ficou apático às dores dos outros. José continuava atento. Ao perguntar o motivo da tristeza, descobre que os dois tiveram sonhos e estavam angustiados, porque não havia quem os interpretasse. José responde algo central em toda a história: as interpretações pertencem a Deus. Ele não assume o lugar de Deus aqui, ele depende do Senhor. O copeiro-chefe conta o seu sonho primeiro. Ele via uma videira com 3 ramos que brotavam, floresciam e produziam uvas, e ele espremia as uvas no copo de Faraó. José então diz que isso significava que em 3 dias o copeiro seria restaurado à sua função. José ainda pede que, quando isso acontecesse, o copeiro se lembrasse dele. Foi algo humano, mas compreensível e estratégico. Vendo que a interpretação foi boa, o padeiro-chefe também conta o seu sonho. Ele via 3 cestos de pães sobre a cabeça e aves comiam os pães do cesto. A interpretação, porém, é dura. Em 3 dias o padeiro seria executado. José não suaviza a mensagem, ele é fiel à revelação. 3 dias depois, tudo acontece exatamente como José havia dito. O copeiro é restaurado e o padeiro é executado. Isso nos leva a uma pergunta: por que apenas um foi perdoado? O texto não entra nos detalhes do erro de cada um, mas historicamente o copeiro era responsável pela bebida do rei em uma função de extrema confiança. Sua restauração indica absolvição. Já o padeiro, ao que tudo indica, permaneceu culpado diante de Faraó. O capítulo termina com uma observação dolorosa. O copeiro não se lembrou de José. Ele o esquece. Parece mais uma injustiça na vida de José, mas espiritualmente mostra que o tempo de Deus ainda não havia chegado. Seguindo para Marcos 10. Jesus sai de onde estava e, como de costume, é cercado por multidões. E como também já é um padrão, vemos que os fariseus se aproximam, não para prender, mas para testar Jesus. Eles levantam a questão do divórcio, inclusive a gente já viu lá no livro de Mateus. Jesus vai na raiz do problema. Não é uma discussão legalista, mas é uma questão de dureza do coração. O divórcio foi permitido por causa da incapacidade humana, mas não expressa o propósito original de Deus para o casamento. Em casa, os discípulos perguntam novamente e Jesus aprofunda. Romper a aliança para se unir a outra pessoa fere um compromisso diante de Deus. Aqui Jesus não ignora a realidade humana, mas chama seus seguidores a levarem a aliança a sério. Ele não fala com frieza, fala com verdade. O casamento não é uma aliança qualquer, por isso devemos compreender que a escolha correta muda tudo. Logo depois, as crianças são levadas até Jesus, os discípulos tentam impedir, talvez por acharem que elas não eram importantes o suficiente,
Mas Jesus fica indignado e declara: o reino de Deus pertence aos que são como elas. Não pela ingenuidade, mas pela confiança, dependência, um coração aberto. O reino é recebido com simplicidade até os dias de hoje. Então surge na história o jovem rico. Ele corre até Jesus, demonstra respeito e pergunta o que tem que fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus o ama, mas o confronta. O problema não são os bens em si, mas o lugar que eles ocupam no coração. Aquele jovem tinha tudo, mas não conseguia abrir mão do que o prendia. Ele até poderia ter sido um dos 12, mas não estava disposto a perder o controle. A história nos confronta até hoje. Podemos ter tudo, mas sem Jesus, nada disso sustenta a alma. Jesus então afirma como é difícil para os ricos entrarem no reino. Não porque Deus rejeite quem tem posses, mas porque a riqueza facilmente gera autossuficiência. Os discípulos se espantam e perguntam: quem pode ser salvo então? Jesus responde com uma das maiores verdades do Evangelho: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação nunca foi conquista humana, sempre foi graça. Neste capítulo, Jesus também redefine liderança. No reino, grande é quem serve. O próprio Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. O capítulo termina com a cura do cego Bartimeu. Ele clama por Jesus e muitos tentam silenciá-lo, mas quanto mais o repreendem, mais ele grita. Jesus então para e manda chamá-lo. Bartimeu se levanta imediatamente. Jesus olha para ele e diz: vá, a sua fé te salvou. Ele passa a ver e segue Jesus pelo caminho. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como que você se derrama aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Há pessoas que podem ver você se derramando e chamar de exagero. A fé que incomoda os outros é, muitas vezes, a fé que toca o coração de Jesus. Seguindo para Jó, capítulo 6. Aqui Jó começa a responder a Elifaz. Esse capítulo marca uma virada importante. Jó não está mais apenas lamentando a sua dor. Agora ele defende a sua integridade e expõe o peso real do seu sofrimento. A dor de Jó é maior do que suas palavras conseguem expressar. E seus amigos não compreendem isso. Jó explica que suas palavras duras nasceram do sofrimento extremo. Ele descreve sua dor como algo pesado demais para ser medido. Não é rebeldia contra Deus. Ele está em uma agonia profunda. Por isso, ele expressa um desejo extremo de que Deus encerre com a vida dele. É um clamor de quem está esgotado emocionalmente. Ainda assim, Jó afirma algo essencial. Ele não negou as palavras do santo. Mesmo ferido, ele permanece fiel. Aqui aprendemos algo importante. Deus não atende todos os pedidos que nascem da dor. Jó estava clamando para morrer. Por que Deus não atendeu? Deus vê além do momento. E que bom que o Senhor não responde todas as nossas orações. Jó deseja morrer, mas Deus tem planos maiores. Permanecer na soberania de Deus, mesmo sem entender, é um ato de fé madura. Jó, então, volta-se aos amigos e faz uma acusação forte, mas justa. O aflito precisa de compaixão, mesmo quando está confuso ou fragilizado espiritualmente. Os estudiosos destacam que Jó não acusa os amigos de mentira, mas de falta de misericórdia. Eles falam verdades, mas sem amor. Nos versículos finais, Jó pede algo simples: que olhem para ele com honestidade. Ele afirma que não está mentindo, não está escondendo algum pecado, não está sendo perverso com as palavras. Ele pergunta se há iniquidade em seus lábios e afirma que ainda sabe discernir o que é mal. Jó 6 nos ensina que dor profunda pode gerar palavras duras sem anular a fé. Fidelidade não é ausência de questionamentos, e a verdade sem compaixão fere. Deus não se move por desespero, mas por propósito.
E para finalizar o dia de hoje, Romanos 10. Aqui, Paulo volta a abrir o coração por Israel. Seu desejo é sincero e profundo, que os israelitas sejam salvos. Ele reconhece algo importante. Eu vejo que vocês têm zelo por Deus, mas esse zelo não é acompanhado de entendimento. Ou seja, há uma paixão religiosa, mas falta compreensão do agir de Deus. Paulo explica que eles desconhecem a justiça de Deus e tentam estabelecer a própria justiça. A justiça de Deus, segundo o livro de Romanos, não é alcançada por esforço humano ou cumprimento da lei. É concedido pela fé em Cristo. Por isso Paulo afirma, Cristo é o fim da lei, mais uma vez. Ele diz, a lei não foi anulada, mas Jesus cumpriu a lei. Então, Paulo apresenta o coração do Evangelho. Se alguém confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou, essa pessoa é salva. A fé nasce no coração e se expressa com a boca. Não é apenas discurso nem sentimento, é uma fé viva, no interior e no exterior. E a promessa é clara: quem crê não será envergonhado. A partir disso, Paulo levanta uma sequência lógica e poderosa. Como vão invocar aquele em quem não se crê? Como vão crer se não ouvir? Como vão ouvir se ninguém pregar? E como vão pregar se ninguém for enviado? Aqui Paulo mostra que a fé está ligada à responsabilidade da missão. Deus escolheu alcançar pessoas por meio da proclamação. Por isso ele cita: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. O Evangelho não é apenas uma verdade para ser guardada, mas para ser anunciada. E eu quero convidar você: como vão crer se não ouvir? Como vão ouvir se você não pregar? Espalhe as boas novas que você tem recebido no seu secreto do Senhor. Paulo reconhece, porém, que nem todos obedeceram ao Evangelho. Isso não significa que a palavra falhou, mas que nem todos respondem com fé. Ele cita Isaías para mostrar que essa rejeição já era prevista. Ainda assim, Paulo afirma uma verdade: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Por fim, Paulo mostra que Israel não pode dizer que não ouviu. A mensagem chegou. Moisés e Isaías já haviam anunciado que Deus seria encontrado por aqueles que não o procuravam, nós, os gentios, e que Israel provocaria ciúmes ao ver outros recebendo aquilo que rejeitou. Mesmo assim, Deus não desistiu. Ele conclui com uma imagem forte: Deus de braços abertos o dia todo, chamando um povo desobediente e rebelde. O coração de Deus permanece aberto, mesmo quando o coração humano insiste em resistir. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra de hoje. Obrigada porque o Senhor age mesmo quando somos esquecidos. Obrigada porque o Teu reino se manifesta em valores contrários aos do mundo. Obrigada, Pai, porque o Senhor acolhe a nossa dor sem rejeitar a nossa fé e porque a salvação, Pai, é recebida pela fé. Nos ensina a confiar no Teu tempo, a viver com humildade. Papai, nos ensina a ouvir a Tua palavra e anunciá-la, que possamos Te conhecer e Te tornar conhecido nesta terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 39 da nossa leitura e não posso finalizar esse áudio sem orar uma coisinha. Desculpa se passar os 15 minutos, mas é que eu pensei nisso agora. Enquanto eu estava finalizando, me veio isso em mente. Pai, eu oro para que a pessoa que ouvir este áudio, o Senhor possa revesti-la agora de toda a armadura celestial: capacete, couraça, cinturão, sandálias, escudo e espada. Mente guardada, pensamentos, sentimentos, emoções, coração guardado e pés que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Revista os teus filhos com armadura, revista os teus filhos com o sangue de Cristo neste dia, em nome de Jesus. Coloque anjos ao redor deles. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.